Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre cidade inteligente. Cidade inteligente é Brasília, né? Brasília foi concebida como uma cidade inteligente. E a gente agora, nesse momento, estamos olhando para essa cidade que é Brasília com outro olhar, que é o olhar de inovação, que é o olhar de novas tecnologias. Essa Brasília foi construída sobre concreto, mas agora a gente vai olhar ela sobre a forma de viver. E como é que a gente começa falando sobre isso? Falando sobre a minha história. Adelaide e seu João. Dois piauienses que vieram para Brasília buscar oportunidade e encontraram. Meus pais, meu pai em particular, era um garçom e minha mãe uma balconista de um armazém, de um armarinho. Vieram para Brasília, né? Me trouxeram, eu não nasci aqui, eu nasci em São Paulo, vim para cá com 2 anos de idade, mas aqui nós tivemos oportunidades, né? Meu pai conseguiu construir um patrimônio, foi comerciante, teve supermercado, restaurante, lá no Guará. Por isso, eu fiz o projeto e tenho executado o projeto Hakacity Guará. E eu tenho oportunidades, né? Também morando aqui. Estudei em escolas públicas até chegar na faculdade, lá no Guará. Depois fiz minha faculdade, fiz pós-graduação, mestrado e continuo com oportunidades dentro dessa cidade. Quais são as oportunidades? Uma oportunidade que eu vivenciei foi essa daí. Eu tive a participação como uma das especialistas da elaboração da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, com um grupo de profissionais de todo o país. Estavam lá os responsáveis, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Regional, e eu, né, essa filha de piauiense, né? Então, a gente construiu e concebeu essa carta com um olhar de pessoas. Cidades são feitas para pessoas. Na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, a gente tem a concepção de que a cidade precisa ser diversa, precisa ser justa, precisa ser igualitária e precisa trazer desenvolvimento econômico. Ela precisa ter essa concepção. E aí a gente falou assim, poxa, vamos pensar em como eu particularmente fiquei refletindo, como eu posso, a partir desse conhecimento, reverter tudo que eu tive de oportunidade nessa Brasília que eu amo, para a nossa Brasília de volta. Como é que eu posso reverter esse conhecimento para a cidade? Então, eu pensei em implantar o primeiro piloto da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes aqui no Distrito Federal. E aí, só que eu precisava partir de um pressuposto, né? Porque não adiantava só ter a carta. A carta é um documento nacional do governo federal. Então, eu fui buscar referência no governo do Distrito Federal. E encontrei a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, que fala sobre cidades inteligentes. Opa! Então, eu já tenho 2 coisas aí. A primeira, a carta. A segunda, a legislação. E o que a gente fez? Falei, já tenho as 2 coisas, vou fazer um estudo sobre, pegando o modelo do Guará, mais uma vez, o que existe no Guará que, a partir da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, já caracteriza essa cidade como uma cidade inteligente. E aí, eu encontrei várias coisas, porque o Guará é uma cidade rica, é uma cidade de 140 mil habitantes. Aí você fala assim, mas por que você escolheu lá? Porque o Guará tem algumas características. Ele tem escolas, tem a prefeitura, tem um estádio, tem uma feira, tem hospital, tem posto de saúde, tem batalhão de polícia, tem corpo de bombeiros. Ele é um município dentro do Distrito Federal. E eu queria exercitar a aplicação da Carta Brasileira dentro de um município. Como Brasília não tem município, escolhi uma RA que se caracterizava um pouco com esse município, né? E aí a gente encontrou várias coisas. Nós temos o Jornal do Guará. É um jornal que só fala sobre o Guará e suas características. Nós temos uma rádio comunitária. Nós temos o Mulheral, que pensa sobre um grupo de mulheres pensando e empreendendo e se ajudando. Nós temos a questão da
compra dentro da cidade, o investimento, olha, compre do pequeno, compre da sua cidade. Tudo isso é inteligência. A gente tem movimentos de educação, de saúde, de cultura. Tudo isso é inteligente, tudo isso está escrito na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, partindo da sociedade. Vamos lá. E o governo? O que o governo fez ou já tinha aplicado dentro desse ambiente que tem a ver com cidade inteligente, mas que a gente não estava enxergando? Uma das coisas é que a cidade é monitorada. A segunda, nós temos uma escola técnica lá, com vários laboratórios. Laboratório de robótica, laboratório de inspeção e treinamentos, capacitações para que os jovens estejam ali. A gente tem drone sendo utilizado dentro da polícia, no corpo de bombeiros. A gente tem recolhimento de lixos com tratamento. Apesar de ainda ter uma dificuldade, a gente ainda precisa tratar melhor disso dentro da cidade. Mas tudo isso já estava sendo feito. Bom, então eu tenho a carta, eu tenho uma legislação, eu tenho agora um diagnóstico de como essa cidade estava acontecendo. Vamos começar a trabalhar, né? Aí a gente começou uma iniciativa de entender como é que a gente poderia envolver toda a sociedade do Guará para desenvolver soluções tecnológicas. A gente está falando de cidade inteligente, mas a partir da sociedade para a melhoria desta cidade. E começamos a fazer alguns hackathon, maratona de desenvolvimento de novas soluções, e começamos também a implantar uma incubadora. Incubadora é uma ferramenta que ajuda os empreendedores a desenvolverem melhor seus projetos. Lá dentro dessa incubadora, a gente já tem N soluções sendo desenvolvidas a partir dos moradores da própria cidade. E o que isso caracteriza? Um pouco do que meus colegas falaram anteriormente. A busca pelo desenvolvimento econômico dentro daquele território. Por quê? Porque os jovens, as pessoas que estão se envolvendo no desenvolvimento dessas novas tecnologias, eles estão criando empresas, estão criando CNPJs, estão trazendo desenvolvimento econômico para a sociedade. Vamos lá. Dentro desse processo, o Sebrae tem um projeto que se chama Cidade Empreendedora. E o Guará foi vencedor durante 2 anos da competição de cidade empreendedora, justamente por conta da iniciativa desse projeto. E a gente tem agora um desafio, que é o desafio que eu estou levando, eu falo para todo mundo agora, que quando eu pego um microfone eu estou falando. Compra pública de inovação. O que adianta a gente ficar gerando uma série de startups, uma série de desenvolvimento tecnológico, uma série de ideias, uma nova revolução tecnológica, se não tem mercado? E Brasília é o maior mercado público do país, né? E Brasília tem que ser referência nisso. Nós temos aqui o governo federal, o governo estadual, os municípios ao redor. Eles são o potencial de compra. Então, a gente tem feito esse movimento, e uma de nossas startups incubadas dentro da incubadora que a gente vem acompanhando, recebeu, essa semana, ganhou um edital em São Luís do Maranhão, e vai implantar a solução dela no Porto de Itaqui. É um menino do Guará, é uma pessoa do Guará que desenvolveu uma solução, que abriu um CNPJ, e que agora está despontando no mercado, que é o mercado portuário mundial. Olha que doideira. Não é muito legal isso? Mais do que isso, a gente também tem alguns jovens que receberam já aporte financeiro de editais de financiamento da FAP, aqui do Distrito Federal e até nacionais. O que eu quero finalizar na minha fala é dizer para vocês que a gente tem metodologia, a gente tem formas de fazer e a gente tem oportunidade. Agora, é mãos à obra para implementar. E mais, tecnologia é feita para pessoas. Tecnologia não é fim, tecnologia é meio. Ninguém faz tecnologia por tecnologia. Todo mundo desenvolve tecnologia para solucionar um problema. E
Tecnologia meio, tecnologia oportunidades. E a gente está aqui para poder apoiar nesse desenvolvimento. Muito obrigada a vocês, muito obrigada por me ouvir.